Oi, gente, tudo bem? Nesse nosso vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre phrasal verbs. O que são os phrasal verbs, ou verbos frasais no inglês? Bastante utilizados, tá? Muito comum em qualquer contexto os verbos frasais aparecerem no uso da língua inglesa. O interessante é que em português a gente não tem essa característica, né, que no inglês tem, tá? Então a gente vai dar uma olhadinha nesse tema chamado phrasal verbs, ok? Vamos lá então? Olha só, gente. Antes de eu começar a apresentar para vocês as regrinhas desse conteúdo, é importante saber o seguinte, tá? Os phrasal verbs, para você saber esses verbos, tá? Somente com o dia a dia, e eles dependem muito do contexto em que eles são usados, ok? Não há uma forma, uma maneira de dizer assim para você, como estudante, faça desse modo, ou memorize assim, ou grave assim, que vai estar tudo certo. Não, na verdade é apenas com o uso e muita pesquisa, tá? Ok? Muito bem. Eu vou começar a nossa aula de hoje com esse bilhetinho que a madrasta da Cinderela deixou para ela. Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Cinderella, clean the house, wash and press your jeans, fry some hamburgers and do the dishes, put out the waste, and don't forget to put out the lights before you go to bed. Your evil stepmother. Muito querida, né? Essa madrasta da Cinderela. Então vejam o seguinte, né? Ela dá o seguinte recado, agora traduzindo esse bilhetinho dela. Cinderela, limpe a casa, lave e passe os jeans, frite alguns hambúrgueres e lave a louça. Ponha o lixo para fora e não esqueça de desligar, de apagar as luzes antes de você ir para a cama. A sua demoníaca madrasta. Tadinha da Cinderela, né? Então, gente, nesse bilhetinho que a Cinderela recebeu da madrasta dela, né, nós podemos aqui ver que a Cinderela observou dois detalhes no bilhete. Put out. Todos os dois estão sublinhados, mas vejam que abaixo do bilhete eu deixei ali o significado, né? Eu mostrei que put out pode ser jogar fora ou desligar e apagar. Claro que isso vai depender do contexto que você usa o verbo frasal. Lembra que no início da aula eu falei, né? Olha, ele depende do contexto em que ele é usado, tá? Então aqui nesses dois casos usou-se o mesmo verbo, né, parecido na escrita, igual na pronúncia, porém, quando você traz para o português, apresenta um significado diferente, tá? No primeiro, diz assim a madrasta, né, ou escreveu, melhor dizendo. Put out the waste, ou seja, ponha o lixo para fora, jogue o lixo fora, né? Então aqui put out é jogar fora, por quê? Porque aqui está dentro do contexto waste, lixo, ok? Já no segundo, put out é desligar, por quê? Porque ela está falando, ela está se referindo às luzes. Put out the lights before you go to bed. Então desligue as luzes, né? Apague as luzes antes de ir para a cama, tá? Então percebeu que aqui no bilhetinho, né? Os dois put out ali, usados pela madrasta, eles expressaram diferentes significados. Let's see. Então, a combinação de um verbo com uma preposição é chamada de two-word verb, ou phrasal verb. Essa combinação tem significado idiomático, ou seja, significado diferente em relação ao verbo e à preposição. Vamos comparar? Olha só.
No primeiro caso, put out the waste. Ponha o lixo para fora. Então, observe que put out aqui, nós entendemos como o put, pôr, o verbo pôr, né? E out, para fora. Ou seja, eu tenho o verbo e a preposição com os seus respectivos significados. Ok? Já no segundo, put out the lights. Put out the lights. Desligue as luzes. Observe que put out tem um único significado, que é desligar. Tá? Então vejam que, de novo, reforço, de acordo com o significado, de acordo com o contexto, o significado vai mudar. Certo? Opa, voltamos aqui? Não, eu quero apresentar. Isso. He put his coat on the table. Observem aqui essa sentença, gente. He put his coat on the table. Nesse exemplo, as palavras put e on têm seus significados comuns, ou seja, colocar put sobre on, respectivamente. Tá? Então, notem que aqui put on não é um verbo frasal. Tá? Não é. Por quê? Porque aqui o put faz o papel de pôr, colocar, e o on o papel de preposição, em cima. O próprio contexto nos diz isso. Tá? He put his coat on the table. Ele colocou o casaco sobre a mesa. Agora vamos ver a próxima sentença. He put on his coat. He put on his coat. Já nesse contexto, put on é um verbo frasal, pois o significado é vestir. Então, notem que put on, eles estão juntos aqui e tem um único significado, que é vestir. Tá? E aí, por isso que eu falei que é importante você entender a questão do contexto, né? Você estar por dentro do que o que a mensagem está querendo passar. Lá no primeiro modelo, put his coat on, put e on, eles não estão ligados, tá? Eles estão fazendo cada um seu papel. Put, o papel do verbo pôr, e on, o papel da preposição sobre. Ele colocou o casaco em cima ou sobre a mesa. Já no segundo modelo, put on, eles estão ligados. E é uma única palavra, que significa vestir. Né? He put on his coat. Ele vestiu o seu casaco. Ok? Aí, nós temos que prestar atenção na situação que diz respeito à posição do objeto em relação ao verbo frasal. Porque o verbo frasal, como eu disse, ele é formado por um verbo e uma preposição, né, que a partir da soma, da união desse verbo e dessa preposição, vai dar um significado, um outro significado para um novo verbo. Ok? Então, o que acontece? Eu posso colocar o objeto entre o verbo, tá, e a preposição. Ou eu posso colocar o objeto depois desse verbo frasal. Então, eu posso dizer assim, ó, put the lights out. Apague as luzes. Ó, notem que eu coloquei the lights entre put e out. Isso está correto? Está, tranquilo. Put the lights out. Ou eu poderia dizer put out the lights. Apague as luzes. Tá? Então, aqui no primeiro momento, eu coloquei o objeto que eu me refiro, as luzes, entre o verbo frasal. Tá? E no segundo momento, não. Eu coloquei o objeto no final, depois do verbo frasal. Então, tanto faz eu dizer put the lights out ou put out the lights, certo? Apague as luzes. Se o objeto for representado por um pronome, gente, tá? Aí, esse pronome, ele deve vir sempre entre os dois, tá? Nunca separado, nunca depois. Então, vejam aqui, ó. Eu
posso dizer put your coat on, beleza? Vista seu casaco. Mas quando o contexto está bem firme, né? Ele está bem caracterizado, tanto para quem fala quanto para quem ouve, eu simplesmente, ao invés de usar your coat, eu uso it, que representa o seu casaco. Então, como eu estou usando um pronome, eu vou colocar o pronome no meio dos dois, nunca em outro lugar. Ou seja, eu vou falar put it on. Put it on. E nunca put on it. Não, aí isso aqui está errado, tá? Então, quando eu uso um pronome que representa o objeto que eu estou falando, aí eu vou usar o pronome no meio do verbo e da preposição, ou seja, no meio do verbo frasal. Ok? A posição em uma frase. Bom, alguns verbos frasais são inseparáveis, tá? Naquele primeiro ali que eu falei para vocês, do put on, por exemplo, né? Eu disse para vocês, né, que eu posso dizer put the lights out, né? Ou put out the lights. Eu posso separar, eu posso dizer put the lights out, apaga as luzes. Alguns verbos frasais, eles não são separáveis, tá? Eles não se separam. É o caso do looking for. Então, quando eu uso looking for, né, eu vou dizer I'm looking for John. Aqui, tranquilaço. I'm looking for John. E não I'm looking John for. Errado, tá? I'm looking for John. Não, é I'm looking for John e não looking John for. Ok? Então, alguns deles não dá para separar, certo? Se você me perguntar, mas quais são, professor? Não consigo lhe dizer todos. A maioria deles se separa. A maioria deles se faz, eu tenho a opção de colocar o objeto entre o verbo e a preposição, ok? Mas alguns deles eu não consigo fazer isso. Looking for é um deles, tá? Eu quero lembrar vocês que em relação aos verbos frasais, tá? Lá no blog do professor, tá? Lá no blog do professor, que você sabe o endereço, mas de qualquer forma eu deixo o link aqui embaixo do vídeo, lá existe então os principais verbos frasais, ou seja, os mais usados, tá? E lá também eu explico detalhes por detalhes de como os verbos frasais são formados e como são usados, ok? E aí existem dois conteúdos lá. Um que eu explico o conceito e o conteúdo, e depois também um segundo que eu coloco os 10 verbos frasais mais usados na língua inglesa, tá? Se você for no blog, vai no campo da pesquisa, digitar verbos frasais ou phrasal verbs, você dá o enter e aí vai aparecer para você na telinha todo o conteúdo sobre este assunto chamado phrasal verbs, ok? E é isso aí. A gente vai se falando. Até a próxima aula, galera. Tchau, tchau.